Bateu o desespero no Bolsonaro por conta de uma revelação aí feita pela imprensa de que Alexandre Ramagem não fez apenas uma gravação. Quem está acompanhando aqui nas últimas semanas sabe, eu fui um dos poucos a falar isso. Porque aí você vê aí os indícios, né, que levam a crer isso. E eu já estava falando sobre esses indícios, que eram o Ramagem, logo que saiu que ele tinha gravado o Bolsonaro, saíram inúmeras notícias na imprensa de que o Bolsonaro ficou uma fera. Saiu notícia de um colunista bem bolsonarista do Metrópolis, que eu falo aqui sempre que a informação sai do WhatsApp do Bolsonaro direto para as páginas do Metrópolis, dizendo que o Bolsonaro ficou ensandecido, falou até que o Ramagem devia ser preso pela Lei de Segurança Nacional, lei essa que nem existe mais, por ter gravado aí o presidente da República sem autorização. Aí o Bolsonaro jamais negou isso aí, não negou que estava bravo, saiu em vários veículos diferentes de imprensa, de jornalistas diferentes, de vertentes diferentes, jornalistas de direita, de centro-esquerda, falando a mesma coisa, de fontes diferentes. Pois bem, o Bolsonaro passou por uma humilhação muito grande logo depois. Ele se encontrou com o Ramagem, teve que abraçar o Ramagem, aquele abraço com aquele sorriso bem amarelo, assim, parecido com o abraço que ele deu no Weintraub quando demitiu lá o ministro da Educação dele, que ia ser preso. E aí o que aconteceu? Aconteceu que saíram notícias na imprensa dizendo que o Ramagem foi perguntado sobre a gravação e ele tinha dito que não se lembrava. Como é que você não lembra se você gravou o presidente da República? Estranho, né? Depois o Ramagem mudou de versão. Depois ele mudou de novo de versão. Aí depois ele deu uma quarta versão na Polícia Federal. Ok, nem vamos entrar aqui no mérito das versões do Ramagem. O que acontece é que perguntaram para o Ramagem também: você fez outras gravações? E o Ramagem falou: não lembro. Peraí, você não lembra? Como que você não lembra? Aquilo foi o que apavorou o Bolsonaro e você pode ter certeza absoluta que esse é o motivo pelo qual o Bolsonaro não jogou o Ramagem aos leões. O Bolsonaro está apavorado, estava e agora piorou, estava apavorado com o fato de que o Ramagem pode ter muita coisa contra o Bolsonaro. Pois bem, agora sai aí na coluna da Malu Gaspar no O Globo que o Ramagem fez outras gravações que a polícia sabe. A Polícia Civil descobriu que em 2008, isso é a primeira dessas aí, em 2008, o Ramagem, como delegado da Polícia Federal, ele tinha o hábito de gravar todo mundo. Então ele gravava tudo que ele fazia. E que ele chegou até a gravar uma namorada dele, então, namorada que ele agrediu, ou seja, além de tudo, esse bandido aí, canalha, ele é agressor de mulheres, ele agrediu a ex-namorada e gravou então era agora é ex, né? Faz tempo isso aí, mas a então namorada. Ela até chegou a dizer na polícia que suspeitava que ele estava gravando ela, porque ele estava com um celular assim. O celular não era desse tamanho em 2008, não era pequenininho, mas imagina ele conversando com ela com um celular assim, ó. Aí ele disse para ela que estava esperando uma ligação. Mas ele gravou, ela não falou nada demais no caso, mas a Polícia Civil chegou a fazer um inquérito lá contra o Ramagem e tudo mais. Ok. Como ele é delegado da Polícia Federal, é isso que acontece, puro suco de Brasil. Faz o que quer e não acontece nada. Agrediu lá a mulher e não aconteceu nada com ele. A polícia também descobriu na época que ele fazia muitas gravações. Outros interlocutores aí que a jornalista conversou do Ramagem dizem: olha, desde muito tempo o Ramagem grava, ele quer se proteger de alguma coisa, ele sai gravando. Sempre que ele vai fazer alguma coisa que ele sabe que pode dar ruim para ele, ele grava. Aí vem o caso. O Bolsonaro sabe, mais do que eu e você com certeza, que o Ramagem gravou outras reuniões. Agora a dúvida do Bolsonaro é o seguinte: será que a Polícia Federal teve acesso a essas gravações? Sim ou não? O que está pegando, está causando pânico total no Bolsonaro são duas coisas. A primeira: o Ramagem é muito burro, mas muito, muito, muito burro. Teve operação que prendeu o número 2 e o número 3 da BIM. Teve uma operação de busca e apreensão contra mais de 10 pessoas no caso da BIM paralela. Isso foi em outubro, tá? A Polícia Federal só foi na casa do Ramagem em fevereiro. Então ele teve, foi no final de outubro do ano passado. Então ele teve, nem vou contar outubro, vamos lá, novembro, dezembro, janeiro e o começo de fevereiro. Ele teve aí 3 meses e meio para sumir com essas gravações da casa dele. O que fez o Ramagem? Deixou a gravação no computador dele e deixou o computador em casa. Parabéns, Ramagem, uma anta completa. Olha só, o problema é o seguinte: a polícia pegou um. Será que tinha outras?
tem uma coisa, a polícia não está divulgando. Tem alguns jornalistas que dão informações aí bem desencontradas. Por exemplo, os jornalistas chegaram a dizer que a gravação tinha 1 hora e 8 minutos, essa gravação do Ramagem. Hoje já sabemos que não. Era mentira, a gravação não tem 1 hora e 8 minutos. A gravação tem mais de 2 horas. O Ramagem gravou parte da gravação, parte da conversa do Bolsonaro só com as advogadas do Flávio, não estava nem o general Heleno. E gravou essa conversa, só que essa parte está com muito chiado. O Ramagem gravou com o celular dentro do bolso, né? Então o celular ficava raspando assim no terno dele. E essa parte da conversa tem muito chiado. E, segundo aí, saiu matéria na imprensa na semana passada, a Polícia Federal não sabe se todo o conteúdo desse resto da gravação por conta do chiado. Mas a gente não sabe se realmente sabe ou não, porque é aquilo. Pô, primeiro a gravação tinha 1 hora e 8 minutos, agora tem mais de 2 horas? 1 hora e 8 minutos é o que foi tornado público. Então tem mais, muito mais. Aí agora sai notícia na imprensa de que a Polícia Federal está vasculhando os computadores do Ramagem em busca de possíveis outras gravações. Só que será que ainda está vasculhando ou será que já achou e já está andando com o inquérito? O diretor-geral da Polícia Federal já falou, esse inquérito é o mais grave de todos. Tem muita coisa nesse inquérito, descobriram muita coisa nesse inquérito. Ou seja, pela entrevista que ele deu na CNN Brasil, parece que descobriram muito mesmo, viu? Muito, o que a gente está sabendo aqui é a pontinha do iceberg. Aí tem uma coisa. O segundo motivo pelo qual está batendo desespero no Bolsonaro é o depoimento do Tostes. Tostes, tem um nome enorme aí, é um militar que o Bolsonaro colocou como chefe da Receita Federal. O que acontece? Teve primeiro a reunião do Ramagem com o Bolsonaro e com as advogadas do Flávio e o general Heleno. Ali eles decidiram que iam perseguir agentes da polícia, da Receita Federal, auditores da Receita, e inventar uma versão de que eles teriam perseguido o Flávio Bolsonaro e que eles teriam feito arapongagem. Você não pode ficar aí quebrando o sigilo ilegalmente das pessoas para ver se tem alguma coisa errada ou não. Isso é arapongagem. Esse é o nome. Não tem nenhuma suspeita, não teve uma denúncia, não teve nada que justificasse de fato isso. É arapongagem. Aí o que acontece? A advogada do Flávio, uma delas, que deu entrevista no Globo News delatando, confirmou a reunião e tudo mais, ela brigou com outra advogada, ela falou que, olha, porque eles acessaram os dados do Flávio e tudo mais. E aí o que acontece? A Receita Federal soltou nota ontem, dizendo que é mentira da advogada do Flávio. Então tem uma das advogadas do Flávio que me parece muito disposta a delatar, mas ela até, por ser advogada e para se proteger, diz que não, a gente tinha provas disso aí. É mentira, ninguém acessou os dados do Flávio. Ninguém. Teve um relatório do COAF porque tiveram aí operações suspeitas do Flávio. Quando tem um relatório do COAF, é até para a segurança da própria pessoa. Imagina que você tem uma conta, você tem várias contas bancárias, tem uma conta sua, alguém vai lá, invade sua conta e rouba 100 mil reais seus. Até você não recebeu notificação nem nada, você não olha aquela conta todo dia, porque você tem outras. Vamos supor, você tem muita grana. Sai um relatório do COAF para ver, pô, peraí, tiraram 100 mil aqui, essa conta nunca tem movimentação, o que aconteceu? Vão lá, investigam e vão saber quem te roubou. Quando você fizer a denúncia, já sabe, teve um relatório ali, ó, teve uma transação suspeita. Ou, imagina que você aí está roubando dinheiro público e aí estão fazendo depósitos fracionados na sua conta, ó, que coisa. Aí teve um relatório, como no caso do Flávio. Relatório automático, ninguém acessou os dados dele. Então mentiu a advogada no Globo News. Ela mentiu também para a coluna do Guilherme Amado. Mentiu. Essa advogada vai acabar presa, assim como a outra. Pois bem, o que acontece é que o Tostes vai depor na Polícia Federal. E o Bolsonaro está apavorado com uma possível delação. Por quê? Porque quem vai acabar preso primeiro é o Tostes. Nessa corda aí, lembre-se, você puxar uma corda, puxa, ela vai arrebentar. Só que onde é que a corda vai arrebentar? No ponto mais fraco dessa corda. Se o ponto mais fraco for aqui, vai aqui. Se é aqui, é aqui. No caso, nessa corda toda, o ponto mais fraco é o Tostes, que é o ex-diretor, o ex-presidente aí da Receita Federal, o ex-mandatário da Receita Federal. Por quê? Porque logo depois da reunião, o Bolsonaro e as advogadas do general Heleno decidiram, o Ramagem ficava quieto, ó. Mas essa foi a única parte que ele falou, ó, tem que ser feito aí via Receita Federal por dentro. Engraçado que ele ficou quieto para não se incriminar e no fim a parte que mais incriminou foi justo a que ele falou. Mas esse cara é muito burro, meu. Ele é a pessoa mais burra de todas. Aí o Ramagem falou, ó, tem que ser feito de dentro da Receita Federal, tá? Aí o Bolsonaro mandou ali pegar o diretor da Serpro e da Dataprev, que são duas estatais aí que tratam de dados dos brasileiros, e mandou falar com o Tostes. E aí
a polícia já tem provas de que o Tóssio se reuniu com o Bolsonaro 2 vezes, ele foi na casa do Flávio Bolsonaro também, e ele se reuniu com as advogadas do Flávio. E a advogada do Flávio confirmou que recebeu. Ela tinha dito que era do próprio Flávio. Aí ela mudou de versão do Globo News. É uma mentirosa completa essa advogada do Flávio, mas olha, mentirosa das piores. Aí ela foi no Globo News dizer que não. Ela recebeu da ex-sócia dela. Ela tá brigada com a sócia, né? Ela quer agora incriminar a ex-sócia. Agora não é mais o Flávio que ela quer incriminar, é a ex-sócia. Aí ela disse agora, primeiro ela disse lá atrás que era do Flávio, que ela recebeu por WhatsApp, relatórios sigilosos da BIM Paralela sobre esses auditores aí, da Receita. Que eles incriminaram para exonerar os auditores para usar isso para salvar o Flávio. E, inclusive foi feito, o Flávio foi salvo por causa disso. Olha essa coisa, usaram uma fraude para salvar o Flávio no caso das rachadinhas, quer dizer, ele roubou mesmo. Tem trecho do áudio em que as advogadas falam para o Bolsonaro, olha, é melhor a gente não ir no mérito aí desse processo, porque tá ruim, viu? Tá bem difícil. Porque o mérito é o seguinte, o mérito é, ele roubou ou não dinheiro público? No caso, roubou, e roubou milhões e milhões e milhões de reais. É isso, é ladrão mesmo, Flávio. Aí já o Flávio vai lá, manda uma dessas advogadas, manda o delegado amigo me prender porque eu tô chamando ele de ladrão. O Brasil é o país em que é o poste que faz xixi no cachorro, tá? É assim que é o Brasil. Pois bem, voltemos aí ao caso do Flávio. Foi feita essas reuniões com o Tóssio. Então o Tóssio, ele foi e ele abriu uma sindicância interna, agora já tem aí, saiu matéria ontem na imprensa mostrando isso, a polícia sabe que ele abriu uma sindicância interna para ir para cima de 3 auditores da Receita, e ele foi para cima dos 3, que não fizeram nada, 3 pessoas inocentes foram perseguidas na Receita Federal. Então o Bolsonaro usou o aparato estatal para perseguir 3 inocentes para salvar o filho dele, que roubou milhões de reais. Peço aí sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!